Será que agora que saiu no Fantástico você vai começar a acreditar que é o observador que molda a sua realidade? Vamos analisar essa matéria que saiu ontem no Fantástico sobre computadores quânticos? Tem várias informações super interessantes que eu gostaria de compartilhar com você. Vamos lá? Esse é o computador quântico, a fronteira da tecnologia atual. Promete resolver problemas que achávamos insolucionáveis e desvendar mistérios que ainda nem sabemos formular, muito além do melhor caminho para entregar uma pizza. Da cura do câncer a salvar o mundo das mudanças climáticas. Essa reportagem pretende mostrar que ele não é um monstro misterioso. Os computadores quânticos vão resolver problemas hoje impossíveis. É um tipo de processamento inteiramente diferente, que parece mágico, mas é muito importante entendermos que é ciência. Primeiro ponto importante. Parece mágica, mas é importante frisar que isso aqui é ciência. Então, o que eu quero trazer para vocês é qual que é a diferença entre magia e ciência? Porque tudo aquilo que o ser humano não tem entendimento, ele tende a rotular como algo mágico, algo divino, algo sobrenatural. Porém, quando você começa a ter um entendimento de forma sistemática e repetitiva de algo, é quando é chamado de ciência. Só que até ontem era magia e hoje virou ciência. Por quê? Porque você consegue controlar. Então, tudo aquilo que você não consegue controlar, você não consegue entender, é magia. Mas quando você consegue ter o controle disso, aí se transforma em ciência. Mas vamos, que tem muita coisa boa ainda. Mas para isso, a gente precisa começar do começo. Muita gente tinha medo das aulas de física, mas não é difícil entender o básico do que a gente aprendeu por lá. Por exemplo, corpo, movimento, segue a tendência de se manter em movimento caso algo interrompa esse trajeto. Essa é a inércia. Ou então, se você está sentado embaixo de uma árvore, sabe que pode receber uma visita inesperada. Pelo menos não era uma jaca. Mas você sabe que existe uma força da gravidade que puxa tudo para baixo. Todas essas leis fazem parte do que a gente chama de física clássica. Só que num determinado momento começaram a achar que isso não era o suficiente. E começaram a analisar os bloquinhos que formam todas essas coisas grandes, das bicicletas aos nossos corpos. Porque se você entrar no corpo humano, vai ver que os tecidos são formados por células, que são formadas por átomos. E o que seriam os átomos? Eu li um livro em 2013 do Joe Dispenza que ele faz uma descrição que fez um boom na minha mente e eu espero que também faça na sua. Então, veja só. Ele diz o seguinte: os átomos são, sobretudo, espaço vazio. Os átomos são energia. Pense nisso. Tudo que é físico na sua vida não é matéria sólida. Pelo contrário, é feito de campos de energia ou padrões de frequência de informação. Toda matéria é mais coisa nenhuma, vulgo energia, do que alguma coisa, partícula. Isso significa o quê? Isso que você chama xícara nada mais é do que um conglomerado de átomos que formaram isso que você chama xícara. É por isso que eles dizem que 99,999% é energia e apenas 0,00001% é matéria. Agora, gente, já vamos começar a fazer um adendo aqui. Quando eu li esse livro, eu entendi que a gente vive num grande manicômio e todos nós somos os loucos. Por quê? Porque a gente está acreditando nesse 0,0001% que é matéria e ignorando todo o resto. Todos os outros 99,999% a gente está ignorando. Agora, você quer dizer que você é uma pessoa sã? Não. Você é tão doido quanto eu era antes de eu ler esse livro. Então eu espero que agora, em 2025, que saiu no Fantástico, você abra as portas do manicômio e você fuja de lá imediatamente. Mas vamos continuar porque ainda tem mais coisa aqui. Isso aqui é um átomo. Na verdade, uma representação animada de um átomo, porque ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que a melhor foto que já foi tirada dele foi essa aqui. A grande maioria dos átomos tem esse núcleo formado por prótons e nêutrons. Mas a parte mais divertida, claro, são essas bolinhas, os elétrons, que ficam girando e podem se juntar a outros átomos para formar moléculas. Por exemplo, esse átomo é de oxigênio. Ele pode se juntar a mais 2 átomos de hidrogênio e formar H2O, que é a água. Isso a ciência já sabe como funciona. Mas tem comportamentos dos elétrons que são muito doidos. O primeiro deles é o seguinte: quando tem alguém olhando, eles se comportam de um jeito. Sério?
Quando tem alguém olhando, ele se comporta de um jeito, quer dizer que o observador tem o poder de controlar o comportamento do átomo. É isso mesmo que eles estão dizendo em 2025 no Fantástico, rede nacional ou até mesmo internacional. Algo que já é falado há mais de 100 anos e que Joe Dispenza relata também no livro dele, veja só. O que os físicos quânticos descobriram foi que as pessoas que estão a observar as partículas minúsculas que compõem os átomos afeta o comportamento e a energia da matéria. Ai, que novidade, né? Fantástico. Mas vamos seguir aqui. Mas é no apagar das luzes, quando não tem ninguém observando, que eles começam a se comportar de forma completamente diferente. Significa que quando o gato sai, os ratos fazem a festa, quer dizer, quando o observador para de focar, os átomos fazem a festa? Exatamente, amigo, o que você está entendendo? Quando você coloca o seu foco, você tem o poder de controlar a forma como esses átomos se comportam. Porém, quando você para de focar, quando você está aí distraído, pensando na morte da bezerra, meu filho, é quando os átomos fazem a festa, Mas vamos continuar. Isso mesmo, se tem alguém olhando, eles são de um jeito. Se não tem ninguém olhando, eles são de outro. Como? Outro comportamento estranho é o seguinte, eles gostam de formar pares. Então, um elétron que está aqui na Terra pode ter um correspondente fazendo a mesma coisa em Marte. Sério? Lei da correspondência? Assim em cima é embaixo, assim embaixo é em cima. Interessante e fantástico, só tá melhorando, mas vamos lá. Só que se um está aqui girando para um lado, o outro lá em Marte está girando para o outro. Feito espelho. É como você ver o seu reflexo refletido na água do lago. Ela está contrária, invertida. Isso significa o quê? Tudo isso que você considera verdade absoluta nada mais é do que loucuras da sua mente. Porque na verdade é tudo o oposto. E eu já até gravei um vídeo aqui falando sobre o seu maior inimigo. Não é alguém externo a você. É o seu próprio subconsciente. Porque toda informação que você manda para a sua mente reflete de forma oposta no seu subconsciente. Então, o seu subconsciente está te sabotando. Você acha, né? Ele está te ajudando, mas ele está te sabotando, mas ele está te protegendo. Porque você ainda não entendeu esse efeito de reflexo. Lá no vídeo eu explico como você pode transformar o seu subconsciente no seu maior aliado. Então vai lá ver, mas vamos continuar aqui, porque eu tô gostando, hein? 2025, rede nacional, essas informações, depois de 100 anos, muito bom. Uma outra loucura é que o mesmo elétron pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso tudo parece difícil de entender, e a humanidade sabe muito pouco sobre esse mundo invisível que está bem embaixo dos nossos olhos. Essa é a física quântica. É tudo tão loucura que já tem 100 anos que tem um bando de doido falando sobre isso e ninguém se entende, porque não passam de loucuras. Em 2025, eles ainda estão falando que é loucura, mas teve algum doido que resolveu dar credibilidade para isso e está transformando nos computadores quânticos. E quando ele fala sobre o mesmo elétron estar em dois lugares diferentes, isso daqui significa que todas as possibilidades existem. Então, mais um trecho aqui do livro para vocês entenderem. Tudo no universo físico é feito de partículas subatômicas, como os elétrons. Dada a natureza dessas partículas, quando existem como potencial puro, eles estão no seu estado de onda, quanto não observadas. Então, se você não coloca seu foco, eles são onda. E quando você foca, é quando ela se transforma em partícula. São potencialmente todas as coisas e coisas nenhuma até serem observadas. Existem em todo lado e em lado nenhum até serem observadas. Então, na nossa realidade física, tudo existe como potencial puro. E eu não sei se vocês já ouviram essa história, quando Michael Jackson teve a inspiração
de thriller, foi durante a madrugada que ele ligou pro agente produtor dele e falou assim, olha, a gente tem que produzir essa música agora. E o agente produtor falou, não, deixa isso daí, a gente produz amanhã. Ele falou, não, se a gente não produzir agora, outra pessoa vai captar essa informação. Por quê? Porque a informação está aí, ó, em forma de onda. Quando você coloca o seu foco para você criar algo, você se torna essa antena receptora e capta a informação. Mas isso não significa que outra pessoa também pode captar, receptar essa mesma informação, porque tudo é uma onda. Então, por isso que ele falou, tem que ser agora. Então, quando você tem uma ideia, quando você tem uma inspiração, você já teve aquela sensação de que você não deu muita bola e aí você viu uma outra pessoa que teve a mesma ideia que a sua? Exato. Todos somos antenas. Todas elas podem captar a mesma informação ao mesmo tempo ou em tempos diferentes. E quem vai sair ganhando? O doido que achar que não é tão doido assim e resolver colocar em prática a ideia que ele receptou. Tá entendendo? 2025, hein? Fantástico. Isso já vem sendo falado, ó, mais de 100 anos. Hélio Couto falando lá nas palestras dele desde 1900 bolinha. Em 2025 tá aí você ainda acreditando que você é uma vítima das consequências, da realidade, da sociedade, do governo, da sua família, que você não pediu para nascer e blá 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 blá. Mesmo que você não acredite, mas que tenha instalado uma pulguinha atrás da orelha. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau!